Praia Grande, a cidade que mais cresce na região, completou 56 anos de emancipação e tem motivos de sobra para comemorar. Neste programa especial, conheceremos pessoas que contarão sobre a história e como o município se tornou este grande polo de desenvolvimento econômico e humano em todo o país. E para que a gente entenda como Praia Grande se transformou na cidade que é hoje, eu converso com Elson Dias Sterck, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico aqui da cidade. Sterck, eu queria que você falasse exatamente sobre a história, que começou muito antes até da chegada dos portugueses ao Brasil. Sim, o que nós sabemos da história antiga da Praia Grande foi que viveu aqui um povo, há mais ou menos entre 10 mil anos e 1000 anos atrás, que era o chamado Homem do Sambaqui. Que os vestígios que nós temos dele são alguns, que são sambaquis existentes até os dias de hoje. Esses sambaquis existem na Praia Grande, até provavelmente a ilha de Santa Catarina, tem centenas deles, e alguns esqueletos. E esses esqueletos analisados dizem que não eram os indígenas naturais do nosso país. Em torno de 1000 anos atrás, esse povo praticamente desapareceu. E os indígenas passaram então a tomar posse dessa terra. Então, o que nós sabemos até a data do descobrimento é que nessa área existiam os índios tupiniquins. E para a área para baixo da parte sul daqui da cidade, nós tínhamos os índios carijós e os tupinambás após Betioga. Entendeu? Isso que nós sabemos até o momento de que viviam aqui. Após a chegada dos portugueses, o descobrimento do país, quem viveu aqui, como que era Praia Grande? Era um bairro dentro de São Vicente. Isso. Quando foi fundado São Vicente, em 1532, Matias Afonso de Souza, essa área pertencia à capitania dele, de São Vicente. E ela ficou sendo assim até a data em que foi emancipada, né? Foram mais de 400 anos pertencia a São Vicente. E a nossa cidade aqui, no caso, Praia Grande, praticamente não existia quase ninguém. Só para você ter uma ideia, em 1886, no censo realizado em São Vicente, tinha apenas quanto? 1.400 pessoas que viviam São Vicente. Em todo São Vicente, incluindo Praia Grande. Então, provavelmente, aqui existiam entre 200 e 300 pessoas, no máximo que existiam. E plantavam e produziam carvão aqui para abastecimento de Santos e São Vicente. Pouquíssima estrutura para essas pessoas Praticamente também. quase nenhuma estrutura. O que mudou Praia Grande foi quando nós tivemos aqui na virada do século, início do século XX, com a construção da fortaleza de Itaipu. Isso provocou aqui realmente um progresso maior. Veio um contingente militar grande. E outro grande marco, e aí foi um dos mais importantes para essa era em Praia Grande, foi a Ponte Pêncil, em 1914. Em 1914, quando ela foi inaugurada, é uma ponte muito importante, tem algumas curiosidades nela, né? Ela não foi construída originalmente para ser utilizada em São Vicente, era uma ponte feita na Alemanha para ser vendida na Rússia, foi adaptada para cá. E a finalidade principal dela era trazer as tubulações de esgoto de Santos e São Vicente para ser descarregado na Praia Grande. Não era para ser um acesso terrestre. Não era para ser. Acabou sendo, né? Ajudando realmente a ligação da ilha para o continente. Ao longo do tempo, com o acesso mais fácil e por ser a cidade praiana mais próxima da capital, o interesse em investir nessas novas terras cresceu, surgindo a primeira especulação imobiliária e, com ela, o nascimento do bairro da Cidade Oceã, se tornando um balneário promissor e com muitas promessas de crescimento no local. Inicialmente começou com Júlio Seco de Carvalho, ele morava no bairro do Solemar e foi instituída na época uma comissão de emancipação, né? Que foi o primeiro impulso para que a cidade efetivamente mais tarde conseguisse a sua emancipação. Isso em que ano? 1953. Só que as tentativas daquela época não surtiram efeito. E o que realmente veio a dar impulso para que mais tarde acontecesse de fato a emancipação
foi inicialmente a construção da cidade Oceã. Então, no meio do nada surgiu esse bairro, que foi instalado ali iluminação pública, sistema de telefonia, calçamento de ruas, iluminação pública, do nada. Tanto que se comparou na época mais ou menos ao surgimento de Brasília, que foi mais ou menos concomitante, né? Do nada surgiu ali uma espécie de uma cidade. E aí fortaleceu o movimento de emancipação, porque aí surgiram outras comissões, né? E a gente não vai citar nomes aqui porque fizeram parte dessa comissão muitas pessoas que começaram a lutar pela emancipação da cidade, e essa luta foi uma luta que se perdurou por 14 anos, né? A primeira comissão foi lá em 1953, liderada pelo Júlio Seco de Carvalho, e só em 67, 14 anos depois, é que a cidade conseguiu efetivamente a sua emancipação. Até que, em 1967, a emancipação de fato ocorreu, né? E na época não havia eleições, né? As eleições de 66 que eram para acontecer estavam suspensas em função do regime militar que se instalou à época, e a primeira eleição da cidade viria a ocorrer só em 1968. Então, para que a cidade fosse administrada na sua emancipação, dia 19 de janeiro de 1967, o governo federal ele colocou aqui um interventor federal, chamava-se Nicolau Paal, né? Depois de um ano que ele administrou a cidade, veio um interventor estadual, Paulo de Souza Sandoval. E a primeira eleição efetivamente aconteceria no dia 15 de novembro de 68, quando Dorivaldo Lória Júnior, né, um garotão na época com apenas 28 anos, foi eleito o primeiro prefeito da cidade. E como foi para Praia Grande começar a andar sozinha, né? Foi muito difícil no começo, né? Porque a Praia Grande carecia de tudo, mesmo nos bairros centrais, né? Como Boqueirão, como a cidade Oceã, que já era um núcleo populacional mais ou menos grande como o do Boqueirão, era muito difícil, porque a cidade carecia de tudo, não havia iluminação pública praticamente, não havia ruas calçadas, não havia um sistema de saúde próprio, era precário, né? Não havia escolas públicas, né? Então a cidade carecia de tudo, né? E aí o prefeito começou a trabalhar essa estrutura da cidade desde a época, mas o primeiro grande impulso que veio a trazer esse desenvolvimento que a Praia Grande tem hoje, sem dúvida, foi a construção da Ponte do Mar Pequeno, que foi inaugurada no dia 21 de dezembro de 1981. Antes disso, nós só tínhamos a Ponte Pêncio. E para se chegar à Praia Grande, em períodos como este, temporada, carnaval, enfim, eu vivi isso, chegava-se a demorar 3, 4 horas até, né, para se atravessar de São Vicente para Praia Grande. Praia Grande começou a receber diversos turistas, porém, com um crescimento desordenado, fez com que ficasse conhecida como a Cidade dos Farofeiros. Então nós tínhamos o turismo de um dia, daquelas pessoas que lotavam ônibus de excursão, muitos deles da Grande São Paulo, e vinham para passar apenas um dia na cidade. E havia na orla da praia, nessa época, vários balneários que recebia esse povo, né? Esses balneários tinham cabines de banho, então as pessoas saíam do ônibus, iam direto para a praia e usavam as cabines para se trocar. Não gastavam na cidade, né? E acabavam deixando a sujeira e os problemas para os moradores. Quando o Mourão assumiu na primeira administração, ele acabou com isso. Então ficou proibido o turismo? Não, não ficou proibido. Ele disciplinou. Ou seja, para entrar um ônibus de turismo aqui, o ônibus tem que ter uma autorização da Secretaria de Turismo, tem que provar que os frequentadores daqui têm um hotel reservado, ou então virão para uma competição esportiva e tudo mais. Para evitar esse turismo predatório que você falou, porque era realmente complicado, né? Esses turistas, às vezes, eles não obedeciam às normas assim, mais elementares da boa educação, né? Eles iam para a praia, às vezes se utilizavam de casas que ficavam próximas à praia lá e que eram de turistas e que estavam desabitadas
para poder usar as torneiras da casa, invadiam essas casas, enfim. E isso prejudicava a imagem da cidade. A gente não pode deixar de citar, né? Não tem jeito, né? A cidade pode ser dividida em dois momentos, né? Antes do prefeito Mourão assumir e depois que ele assumiu. Quando ele assumiu a primeira vez, em 93, ele que trouxe esse desenvolvimento enorme para a cidade, né? Porque ele era um visionário, né? Então, começou a se criar coisas na cidade que trouxeram esse empresariado que você falou, que começaram a acreditar na Praia Grande como uma cidade promissora, né? E aí o empresariado começou a acreditar, começou a investir, ele falava muito em parceria, e essas parcerias existiam mesmo, né? E acabou se urbanizando toda a orla da praia, e foi isso que alavancou o turismo para que a cidade seja aquilo que é hoje. No início da década de 90, o prefeito Alberto Mourão entendeu que se ele reformasse a orla da praia, tornasse um atrativo turístico, de fato, isso poderia atrair investimentos, empregos e geraria renda para a população e para a cidade, de forma a expandir essa infraestrutura para os demais. E assim foi. Praia Grande teve essa reforma no calçadão, ficou muito bonito. Houve críticas no início, né? No início as pessoas falavam, puxa, você vai investir na praia. Mas hoje não há dúvidas que foi uma decisão acertada, porque investindo na praia, toda a população se beneficiou disso. E hoje a gente consegue ter investimentos equilibrados, a gente investe de forma igualitária na cidade toda. No próximo bloco, continuaremos mostrando o crescimento de Praia Grande e vamos falar como a cidade se tornou exemplo de desenvolvimento econômico e o que o futuro reserva. Na década de 90, a Praia Grande começou a viver uma nova fase, onde o crescimento na construção civil e investimentos públicos e privados fizeram com que muitas famílias escolhessem a cidade para viverem ou investirem. Praia Grande se transformou no que é Sim. a construção civil, teve Sim. um boom, podemos dizer. Até hoje, se você passear pela cidade, aí você vai ver nesses bairros aqui, principalmente da pista, né, da pista que separa os dois bairros da cidade, né, da periferia aqui do centro, você vai ver a construção de muitos edifícios, né? Então, até hoje, a construção civil é um dos polos aqui da cidade que gera emprego, enfim. Enfim, são apartamentos que estão surgindo aí na cidade e num espaço não muito longo, Praia Grande será a cidade mais populosa da Baixada Santista. Hoje é a segunda, né? Ela ultrapassou recentemente São Vicente em termos de população, tá? E se criou uma infraestrutura para isso, né? Em termos de saúde, em termos de educação, né? Em termos de mobilidade urbana, né? E isso foi do início dos anos 90 para cá. O setor de construção civil é muito importante, é o único que não para nunca, não tem crise que pare a construção civil em Praia Grande, então a gente percebe isso no dia a dia e nos números, nas estatísticas, né? A maior oferta de novos apartamentos ou novas casas é em Praia Grande e a maior venda também é em Praia Grande. Nós não temos um grande estoque de imóveis vazios, né? Percebemos nos últimos 5 anos que a quantidade de moradores permanentes aumentou em 15%, muito devido à pandemia, pessoas vieram morar na cidade, pela qualidade de vida, pelos serviços que a gente oferece e até pela estrutura, né? Como eu disse, uma cidade muito bem estruturada. Toda a cidade tem infraestrutura, temos 100% de vias pavimentadas, são 810 quilômetros de vias abertas, todas pavimentadas. A grande maioria possui drenagem de águas pluviais, temos 83% de rede coletora de esgoto na cidade, é a cidade que tem mais investimentos em rede de esgoto da região e com a maior quantidade de economias, ou seja, domicílios atendidos, ou seja, em porcentagem, ela não é a que tem maior porcentagem de população atendida, são 83%.
mas em quantidade de domicílios, sim, ela é muito maior que os demais municípios do entorno. Temos 100% de atendimento de abastecimento de água potável pela Sabesp. Nós temos coleta de resíduos domiciliares, coleta seletiva, rapatreco em 100% da cidade, todo mundo é atendido. Temos 78 escolas municipais, 90% das crianças estudam na escola municipal, no ensino fundamental, é um número muito importante. Todas as escolas padronizadas, todos os alunos possuem Chromebook, Wi-Fi, todas as escolas têm lousa digital. Temos convênio com o Google for Education, que nos traz também uma inovação na área de educação. Na área de saúde temos os AFAs, né, Unidade de Saúde da Família, em todos os bairros, com programas de prevenção, né, a gente trabalha muito na prevenção. Temos o Hospital Irmã Dulce, que é o único hospital de portas abertas da região metropolitana da Baixada Santista, ele atende SUS 100%. E temos recebido hospitais de rede particular na cidade, hoje a gente tem já 3 hospitais particulares funcionando de renome e mais um que vai inaugurar agora no início do ano também, o maior hospital da rede vai ser aqui em Praia Grande. Praia Grande, além de ter uma orla badalada, com diversas opções para os mais variados gostos, oferece a todos um comércio que cresce ano a ano, desenvolvendo a cidade economicamente. Silvio, e Praia Grande tem projetos para crescer ainda mais. É uma cidade que está em constante desenvolvimento, inclusive de empresários, né, a construção civil e para geração de empregos também. Sim, esse turismo no qual foi investido, o poder público municipal começou a investir a partir dos anos 90, que trouxe tudo isso, né? Trouxe o empresariado para cá porque começou a acreditar na cidade, né? Então nós tivemos, por exemplo, a partir de 2003, a cidade instalou aqui todo um sistema de câmeras de monitoramento, né? Se não me engano, são mais de 2.000 câmeras, né? E corrijam os colegas que estão presentes aqui se eu não estou equivocado, são mais de 2.000 câmeras de monitoramento que fez com que a criminalidade da cidade caísse assim, né, substancialmente, porque toda a orla está dotada dessas câmeras de monitoramento. Existe lá no prédio onde hoje é a prefeitura um sistema central, chamado Infovia, né, em que a Guarda Municipal, a Polícia Militar estão sempre de olho, né, em todos os pontos da cidade. Isso trouxe um desenvolvimento muito grande, as pessoas começaram a acreditar na cidade. Existe um projeto, né, o projeto Andaraguá, com a construção do aeroporto de carga, já vem se falando nisso há algum tempo, né, está se esperando algumas questões aí de ordem ambiental, enfim, de burocrática, mas quando sair esse aeroporto, aí vai ser o grande impulso para a cidade, porque inicialmente a projeção é para que seja um aeroporto de carga, né? E aí toda a exportação, né, vai ser um porto seco, como se chama, em termos de baixada, vai sair tudo por aqui. Quer dizer, então são fatores que acabam colaborando para que esse futuro da cidade seja uma projeção assim de otimismo. E você fazendo esse parâmetro de 30 anos atrás ao que nós temos vindo hoje, é uma cidade totalmente diferente, é uma cidade acolhedora, é uma cidade que tem uma grande gama de serviços, é uma cidade que cresceu nos últimos 56 anos e a tendência é crescer ainda mais. E obviamente isso aí impulsiona ainda mais o orgulho de ser praia-grandense, uma vez que quem presenciou tudo isso e vê hoje, muita gente, podemos dizer que passa aquele filme do que era Praia Grande antigamente, a partir da década de 60, quando se emancipou, depois quando passou pela questão da revitalização da cidade, o resgate do orgulho de ser praia-grandense a partir das primeiras gestões do então prefeito Mourão. E também, claro, com o decorrer dos anos, com o decorrer das décadas, o impulso no desenvolvimento da cidade. E isso aí, claro, isso traz todo o sentimento de ser praia-grandense, de tudo que a cidade possui hoje e tende a demonstrar. Tanto é que
Muitas pessoas que, até vira e mexe, eu converso com algumas pessoas que não vêm à Praia Grande há 20, 30 anos e que vêm para cá recentemente, muita gente nem reconhece que está em Praia Grande, do quanto que a cidade mudou nos últimos 30 anos. Então, é considerado como um orgulho e um sentimento, principalmente para quem mora aqui e recebe o turista de fora, de você mostrar o que a cidade tem, para que ela possa mostrar também para as pessoas que pretendem vir à cidade, visitar a cidade, e obviamente sentir-se bem acolhidos e com a possibilidade de um dia poder retornar, seja ela como turistas ou como possíveis novos moradores na cidade. Parabéns Praia Grande, parabéns a todos os munícipes, aos turistas que frequentam esse lugar maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que vem muito mais do que nós estamos entregando nesse mês de aniversário, principalmente focado na saúde. Nós temos o nosso o xodózinho, né, que a gente fala, é a saúde, porque é o que atinge lá dentro para cada um. Então a gente está focado em oferecer o melhor acolhimento, o melhor atendimento médico e vamos conseguir. Um beijo grande em todos. E não é de hoje que os praiagrandenses se orgulham de sua cidade. Parabéns, Praia Grande! 56 anos de desenvolvimento e prosperidade, oferecendo aos seus munícipes e turistas diversas opções de lazer, além do crescimento constante em seu comércio e sua construção civil, que se valoriza a cada ano.